Olá, gente, estou passando aqui para poder compartilhar com vocês um entendimento que eu recebi, algo precioso, que eu acredito que possa acrescentar alguma coisa de bom na sua vida, e é isso que eu quero compartilhar com você. Você já ouviu essa expressão amigos do rei? Eu já ouvi essa expressão e eu estive pensando um pouco sobre ela, e lendo a palavra de Deus eu pude ter um entendimento mais detalhado a respeito disso. Amigos do rei tem dois sentidos quando a gente fala sobre isso. Tem um sentido negativo e um sentido positivo. Primeiro, falando sobre o sentido negativo, amigos do rei fala sobre a questão de pessoas que têm um certo relacionamento próximo, uma amizade com alguém que está num lugar de poder, num lugar de influência, em um lugar onde essa pessoa pode acrescentar benefícios para outra pessoa. E então, amigos do rei, nesse sentido negativo, a gente vê pessoas que se aproximam, que estão perto de pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm status para poder ter algum benefício através disso com elas. A gente vê muito isso, muitas das vezes em governos, né, de pessoas que estão ali próximas e que não têm uma real amizade com as pessoas que lideram, com as pessoas que têm poder, mas estão ali atrás de algum benefício, de algum proveito para elas mesmas. E tem um outro lado que é o lado positivo, é o lado de pessoas que estão ao lado, né, de um rei, que tem uma amizade com alguma pessoa que tem um poder, com alguma pessoa que tem autoridade, tem influência, mas elas não estão por causa daquilo que elas podem receber, elas estão por causa de quem a pessoa é e por causa da causa que a pessoa vive, né, e a causa que aquela pessoa tem. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar algo que eu vi quando eu estava fazendo a leitura da Palavra de Deus nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, a respeito da história do rei Davi. E baseado na história do rei Davi, eu quero fazer essa relação que existe em Davi com uma relação que existe com o rei Jesus. Davi, ele foi um rei, nós sabemos disso, e a vida de Davi e o seu reino, a forma que ele viveu, a forma que ele reinou, fala muito sobre o reinado de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então nós olhamos para Davi e vemos Davi como uma sombra de quem Cristo é. Davi é um apontamento, as coisas que ele viveu, e como reinou aponta para muitas realidades e verdades a respeito de Jesus Cristo. Então, baseado nisso, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi a respeito disso. Pensando a respeito desse assunto, dessa palavra amigo, eu pude entender que amigo fala sobre um relacionamento sincero de amizade, um relacionamento sincero de afeto, de companheirismo, é ter algo admirável em comum. Ser amigo é ser alguém que você pode compartilhar. Ter um amigo é ter alguém que você pode compartilhar o seu coração, compartilhar as questões íntimas, né, que está no seu coração. Então, olhando para a história de Davi, eu vi algumas pessoas que foram amigos de Davi. Teve vários, mas eu vi alguns aqui que me chamam muita atenção e eu quero compartilhar um pouco de cada um deles com você, destacar aquilo que mais se destacou na amizade deles e depois poder trazer isso para a gente, para a nossa realidade. Um dos amigos que mais chama atenção quando a gente olha para a vida do rei Davi é Jonatas. E o que se destaca em Jonatas? Jonatas foi alguém que teve um profundo sentimento de respeito e fraternidade. Foi alguém que amou Davi como a si mesmo. Foi alguém que se tornou o melhor amigo de Davi. Foi alguém que deu o seu manto, sua túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão a Davi. Alguém que nutria grande amizade com ele e até advertiu ele dos perigos. Alguém que falou bem de Davi. Alguém que fez uma pergunta para Davi, uma pergunta muito importante a respeito de amizade, que foi: o que deseja que eu faça para te ajudar? Foi alguém que fez um juramento de lealdade por causa do amor que ele tinha para com Davi. Alguém que encorajou Davi a confiar na proteção de Deus. E alguém que na presença do Senhor renovou seu pacto e promessa de amizade perene. Quando nós olhamos para Jonatas, nós vemos alguém que teve uma amizade incrível com Davi. Talvez a maior demonstração de amizade na Bíblia a gente encontra através de Jonatas e através de Davi. E é incrível porque Jonatas mostra que ser amigo é ser alguém que vai deixar tudo aquilo que ele é, no sentido assim, Jonatas, ele tinha uma posição de honra, ele era filho do rei Saul, ele era o próximo sucessor ao rei, e de repente se levanta um homem chamado Davi, um menino na verdade, muito novo, chamado Davi, que nem guerreiro era, um pastor de ovelhas, e de repente esse Davi, né, na sua ousadia, na sua confiança em Deus, ele vai enfrentar esse gigante que estava afrontando Israel, e ele pega e derrota esse gigante.
E quando ele derrota esse gigante, Jonatas, filho de Saul, quando vê ele se apresentando diante de Saul, Jonatas ama ele, Jonatas admira ele, Jonatas naquele momento se torna, né, ali o melhor amigo dele e faz isso, né, dá o manto, a túnica, né, na verdade sim, Jonatas se despiu de quem ele era, do seu lugar, da sua posição, ele era o próximo a ser rei, o sucessor, e ele reconheceu em Davi, né, a pessoa que seria o próximo rei de Israel e que seria alguém que iria fazer, né, a diferença para Israel. E ele estava reconhecendo isso, e então ele entrega toda a honra e tudo aquilo que ele tinha para poder servir a Davi, né, nessa relação de amizade. E aqui há um fato interessante sobre Jonatas, que ele demonstra essa questão de entregar tudo por causa dessa amizade com o rei. Teve uma outra pessoa que me chamou a atenção quando eu estava lendo a história de Davi, que é uma pessoa chamada Abissai. E Abissai, ele fez uma declaração, 3 palavras numa frase, que ele diz assim, ó, eu descerei contigo. Aqui o contexto era que Davi perguntou para os homens que estavam perto dele, quem é que vai descer comigo lá no acampamento de Saul, lá no acampamento do nosso inimigo? Naquele momento Saul era inimigo de Davi, quem vai descer comigo? E Abissai aqui prontamente se levanta e diz, eu descerei contigo, numa extrema atitude de coragem, porque descer com Davi até o lugar onde o inimigo de Davi estava querendo matar Davi era uma atitude de muita coragem, de muita ousadia. E Abissai, ele não hesitou. Ele vai e ele fala, eu descerei contigo, mostrando a sua coragem, mostrando a sua amizade, a sua lealdade e a sua disposição em correr até riscos, né, correr perigo de vida por causa da amizade que ele tinha com o rei Davi. Uma coisa muito interessante. Depois nós olhamos para Itai, um outro amigo de Davi muito interessante, que a escritura fala que ele era um estrangeiro e exilado do seu país. E olha o que olha o que Itai disse para Davi. Ele disse assim, ó, juro por Iavé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei, meu Senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. O fato é que Davi, quando ele começou a se destacar no seu reino, fazendo tantas coisas, muitas pessoas que eram estrangeiras, de fora, muitas pessoas que às vezes estavam sofrendo nos seus países, elas vinham para onde Davi estava e queriam servir Davi. E aqui Itai é uma dessas pessoas. E quando Davi precisou sair da sua cidade, sair do seu lugar de governo por causa do seu filho, por causa de uma guerra que estava ali naquele momento estourando na frente dele, Davi tem que sair de Jerusalém com os seus servos, com os seus fiéis, amigos que estavam com ele ali, com seus guerreiros. E aí a Itai, ele diz a Itai essa seguinte questão, cara, fica aqui, você é um exilado, você é um estrangeiro, você chegou agora, você está me servindo aqui, mas talvez seja melhor você ficar. E aí Itai vai fazer essa declaração, não, eu vou estar aonde você esteja, aonde você vai estar, ali onde você estiver eu vou estar com você, seja para viver ou seja para morrer. E isso eu achei incrível, por ser um estrangeiro e alguém exilado do seu país. Outra pessoa, outro amigo de Davi, que fez muita diferença, é Uzai. A palavra diz assim que Uzai foi ao encontro de Davi, com a sua roupa rasgada e com terra sobre a sua cabeça. E ele é chamado também na escritura como amigo de Davi. Uzai, ele foi uma pessoa que quando Davi estava num dos piores momentos da sua vida, né, Davi estava sofrendo e Uzai foi alguém que se levantou, né, e rasgou as suas vestes com terra na sua cabeça em sinal de luto, compartilhando da dor, né, de Davi ali daquele momento. Ele vai se prontificar a estar do lado de Davi naquele momento mais difícil. E aí Davi vai falar para ele assim, cara, você está aqui comigo, mas eu quero que você vá para onde eu quero que você esteja, que é o meu reino. Na verdade, Davi tinha deixado Jerusalém para fugir do seu filho Absalão, que havia se revoltado e se levantado contra ele. E ele diz para Uzai ir até Absalão, ficar lá com Absalão, porque ele seria mais útil lá naquele lugar. E Uzai simplesmente, ele obedeceu isso, ele foi um amigo de Davi, né? Ele ficou lá no palácio, sendo um conselheiro, né, para Absalão, a fim de frustrar os intentos de Absalão e passar as informações daquilo que acontecia no reino para Davi, que estava fugindo naquele momento. Então ele teve uma demonstração de identificação com as dores que Davi estava sentindo, mas também uma obediência em seguir aquilo que Davi estava ordenando para ele fazer, que ele seria muito mais útil ali. Outros dois que se destacam na amizade com Davi é Maquir e Barzilai. Esses, a escritura fala que eles trouxeram à presença de Davi diversos recursos para o servir. Quer dizer, no momento que Davi e seus companheiros estavam precisando de recursos,
falando assim, fisicamente falando, de alimento, de estrutura física, eles foram duas pessoas que entregaram tudo para Davi, entregaram muitas coisas no momento que eles estavam exaustos e precisando. Quer dizer, duas pessoas que mostraram a sua amizade, a sua lealdade com Davi, dando tudo aquilo que tinha, os seus recursos para servir ao rei Davi. Todas essas pessoas, esses homens aqui que eu citei, que foram amigos de Davi, está lá a partir de 1 Samuel, capítulo 18, depois nós vemos no capítulo 23, capítulo 19, depois vemos em 1 Samuel 26, 2 Samuel 15 e termina em 2 Samuel 17, essas referências dessas pessoas, se você quiser conferir. E o que chama a atenção? Que cada um desses revela algo sobre a amizade que eles tinham com Davi. Mas o chamado que eu tenho para fazer para você e o que eu quero compartilhar é que Davi é uma sombra do Cristo. Então Davi como rei aponta para Jesus como rei. E aqui o meu coração tem meditado a respeito de uma verdade, de que Jesus como rei está nos chamando para uma amizade sincera com ele. Uma amizade que se manifesta das diferentes maneiras aqui como nós vimos através dessas pessoas. Olhamos para Jonatas e vemos alguém que entregou o seu lugar de domínio, entregou a sua honra, a sua posição, tudo por causa do seu amigo Davi. Olhamos para Abissai e vemos alguém muito corajoso, alguém que se dispôs a arriscar a própria vida e ir numa extrema ousadia e coragem em descer junto com o rei para uma missão difícil e complicada. Nós olhamos para Itai e vemos alguém que estava disposto a estar na presença do rei Davi, onde quer que ele estivesse, seja para viver ou seja para morrer. Nós olhamos para Uzai e vemos alguém que se identifica com as dores e com o sofrimento de Davi, mas alguém que está disposto a obedecer e mesmo que contrariado, talvez não querendo de repente seguir aquela ordem que Davi falou, de ficar longe dele para servir a um propósito, mas ele mesmo assim aceitou. Olhamos para Maquir e Barzilai e vemos duas pessoas que dão os seus recursos, tudo aquilo que tem para servir ao rei. O que eu entendo sobre tudo isso e o que está chamando o meu coração e o que eu quero compartilhar com você é que todos nós temos algumas coisas, temos seja lá recursos ou temos atitudes que nós podemos ter comparadas aqui com essas pessoas que tiveram com Davi, nós podemos também ter com Jesus. E Jesus está nos chamando para uma amizade sincera com Ele, onde nós, na semelhança desses homens aqui, nós possamos entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos pela amizade do Rei. Não no sentido de que nós vamos estar com o Rei por aquilo que o Rei pode nos dar ou aquilo que o Rei pode nos beneficiar, mas a exemplo desses homens, nós vamos estar com o Rei por aquilo que Ele é e pela sua causa. Eu quero compartilhar com você, para concluir, alguns versos que fala sobre o que o nosso Deus está pensando a respeito dessa amizade. Olha que incrível que diz em Provérbios 3,32. Porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. Provérbios 15,30. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Provérbios 17:17, o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Provérbios 18:24, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 22:11, o que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, será amigo do rei. João 15:13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. João 15:14, vós sois meus amigos, se praticai o que eu vos mando. João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Essas são palavras de Deus falando a respeito de amizade. Eu sinto no meu espírito e tenho certeza disso, e por isso que eu estou compartilhando com você. Deus está nos chamando para ter uma amizade com Ele. Uma amizade não baseada nos interesses naquilo que nós podemos ter, mas naquilo que Ele é e por causa da causa que Ele carrega junto com Ele. O Senhor está nos chamando para entregarmos a nossa honra, o nosso domínio, aquilo que temos, aquilo que fazemos, a nossa coragem, a nossa ousadia, os nossos recursos, a nossa identificação com a causa do Senhor. É isso que eu sinto o Senhor nos chamar para que a gente possa se entregar a ter uma amizade verdadeira com o Rei. A palavra de Deus diz assim que muitos são os que cuidam dos seus próprios interesses e poucos são os que cuidam dos interesses de Jesus. Eu vejo que hoje o Espírito do Senhor está nos chamando para ter uma amizade com o Senhor, no sentido de que nós vamos cuidar dos interesses do Senhor. São poucos os que cuidam, mas que eu e você possamos ser esses poucos que se dispõem a entregar o que somos e o que temos para cuidar dos interesses do nosso amigo. Ele nos considera como amigo, e se a gente entender isso, a gente também vai se tornar o amigo que Ele deseja para esse tempo. O meu chamado para você é para olhar
para a vida de Davi e para o exemplo da amizade que ele teve com pessoas. Pessoas aqui que de diversos tipos de pessoas, né? Então eu vejo assim que todos nós podemos ser amigos de Jesus. Então é isso que eu desejo compartilhar com você, que você possa guardar isso no seu coração e que isso possa acrescentar algo de bom na sua vida, em nome de Jesus. Amém.